Pronto. Então, vamos iniciar a aula de hoje. Conseguem ver o slide? Sim? Tá vendo, João? Sim, sim, professora. Ah, ótimo. Então, bora lá. Quando eu perguntar, você fala. Ou então responde o que o povo falou aí no chat. Ok. Então, continuando com matemática, no segundo ano de agroecologia. E chegando gente. Vamos liberar aqui. Jonathan. Então, o tema ainda é trigonometria, certo? Então, a ementa desse ciclo é funções trigonométricas, transformações trigonométricas, aí seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica a gente já começou a ver no ciclo passado. Relação fundamental da trigonometria já vimos. Aí cotangente, secante e cossecante vamos ver hoje. Relações trigonométricas derivadas e equações na próxima aula, certo? Então vamos lá. Então, o que nós vimos? Nós vimos que a trigonometria, a base dela é o triângulo retângulo, né? Sempre falar de trigonometria, o início tem que ser com triângulo. E o triângulo retângulo é esse aqui, que possui um ângulo reto e dois ângulos agudos. Tem a hipotenusa e dois catetos. E a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Como um já é 90, os outros dois têm que somar 90 também. Certo? Então, analisando apenas um ângulo, aqui o ângulo alfa, nós vamos ter o cateto oposto a alfa, o cateto adjacente a alfa e a hipotenusa. Certo? Então, quais são as relações que nós vimos? O seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E também vimos o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Certo? Então foram essas relações que nós vimos no ciclo passado. Agora, alguém pode perguntar, teria alguma relação que seria a hipotenusa sobre o cosseno? Ou sobre o cateto oposto? O inverso, no caso do seno? Sim, teria. E qual seria ela? A cossecante. Então, se eu quero fazer aqui hipotenusa sobre cateto oposto, eu vou fazer a relação que seria o inverso do seno, que é chamada de cossecante, certo? E se fosse hipotenusa sobre cateto adjacente, vamos ver a relação secante, que é o inverso do cosseno. E a tangente também tem o seu inverso, que é chamada de cotangente. Então, essas três relações aqui, elas são relações inversas das relações seno, cosseno e tangente. Além dessas três aqui, ou dessas quatro que vimos, nós também vimos o teorema fundamental da trigonometria, que é a relação fundamental da trigonometria, na verdade. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo sempre será 1. Certo? Então, a soma dos quadrados do seno e cosseno sempre dá 1. Isso tem a ver muito com o ciclo trigonométrico, né? Por isso que lá no ciclo a gente coloca o raio 1 para facilitar muito. Mas isso aqui, independente dos valores de alfa, vai dar 1, certo? Então, se eu chamar a hipotenusa de A, cateto oposto de B e cateto adjacente de C, a gente pode reescrever as fórmulas desse jeito. Tá vendo que aqui era o inverso? Se o seno é B sobre A, a cossecante vai ser A sobre B, certo? Exatamente o inverso do seno. As outras do mesmo modo. Ok? Então, importante. Ao fazer a relação trigonométrica inversa, precisamos nos preocupar com os pontos em que a relação inicial é nula, pois nos reais não existe divisão por zero. Então, por exemplo, o seno de 90 graus ele é zero. Então, lá eu vou ter que preocupar na cossecante.
tem que ser diferente de 90 graus, certo? Eu acho que aqui eu fiz o inverso. O que seria cossecante e aqui é secante? Vou ter que conferir. Depois eu confiro e se for o inverso eu troco e coloco lá no certinho pra vocês, certo? Porque o cossecante, que é o inverso do seno. Ok. Então, nós vimos também a circunferência trigonométrica, né? Nela, temos uma circunferência centrada no plano cartesiano, de raio 1. Essa circunferência, a gente pode colocar pontos nela. Esses pontos vão determinar arcos, sempre iniciando deste ponto aqui, certo? No eixo 1, 0 em x, certo? E se a gente mover para a direita, vai ser o sentido positivo, e ou para a direita não, sentido horário é o positivo e sentido anti-horário é o negativo, certo? Então, o círculo trigonométrico ele é dividido em 4 quadrantes, sempre iniciando aqui nesse sentido, certo? No sentido positivo. E aqui está destacando o ponto 1, 0, que é onde inicia todos os arcos da circunferência, certo? Sempre tem que iniciar por ali. Foi convencionado assim. Então, no ciclo trigonométrico, nós podemos ver os ângulos através de graus, né? Podemos colocar ele como graus ou como radiano. E é possível fazer essa conversão. Só basta fazer 180 graus, equivale a π radiano. E qualquer outro ângulo, outro arco, eu consigo fazer essa transformação. Aqui tem alguns principais que 30 graus corresponde a π sobre 6 radiano e assim sucessivamente. Para fazer conta, isso daqui é muito bom. Deixa eu liberar aqui. Ok. Então, vimos também os arcos côngruos. O que é um arco côngruo? É quando um arco ele é mais que 360 graus, que a circunferência, o ângulo maior dela seria 360. Porém, se eu fizer 390, seria mais que uma volta, né? Ele estaria no mesmo lugar aqui de 30 graus, porém com uma volta a mais, certo? Então, ele pode ser tanto no sentido positivo ou quanto negativo. São ditos arcos côncavos. Eles vão ter sempre a mesma abscissa e a mesma ordenada. O mesmo valor de seno, o mesmo valor de cosseno. E de tangente, de tudo. Então, a expressão geral. O arco dado vai ser o arco de primeira volta mais K, número de volta, vezes 360 graus, ou vezes 2π, certo? Aqui 360 graus vai ser em radiano. E aqui 2π, ou 360 graus é em graus, né? E 2π é em radiano. Esse arco de primeira volta aqui, o A0, o alfa 0, ele sempre vai ser o arco de primeira volta, também chamado de primeira determinação positiva ou menor determinação positiva, ok? A gente fez uns exercícios assim para determinar o número de voltas, né? E qual é o arco de primeira volta. Esse valor ele tem que ser sempre positivo, certo? Quando é negativo, tem como fazer a conversão aqui, só subtrair em 360 graus que ele vai ser o valor positivo. Então, aqui tem alguns exemplos, como, por exemplo, 390. Ele vai ser 30 graus mais 1 vezes 360, certo? Aqui, ó, 1 vezes 360 mais 30 dá 390. Então, a primeira determinação positiva aqui é o 30, né? É o arco de primeira volta. Aqui o 1, número de volta, e o 360 graus é para indicar que tá falando em graus. Em radiano é a mesma coisa, certo? Então, isso aqui, eu acredito que já sabem fazer. Uma coisa que ficou de eu falar foi quando é negativo. Quando é negativo, o valor que tiver aqui, basta subtrair em 360. Então, você divide normalmente, né? Aqui deu uma vez. E subtrai em 360.
Como 120 já é menor que 360, nem precisa dividir. Já sei que aqui vai ser 1. Então, quanto é 120 para chegar em 360 é 240. Então, aqui o arco tem que ser positivo, certo? Esse valor que eu coloco aqui. Para radiano é a mesma coisa, só que aqui está em radiano, certo? Então, vimos também o seno, cosseno e o tangente no ciclo trigonométrico. Voltando aqui, o eixo horizontal, ele sempre será o eixo dos cossenos, o eixo vertical sempre será do seno. E na lateral, tangente à circunferência no ponto 1, 0, naquele ponto inicial que começa todos os arcos, temos a tangente, certo? Então, dado um ponto lá na circunferência, ele vai ter um arco, vai ter um ângulo, certo? Então, ali vai medir o seno desse arco e aqui o cosseno. E essa linha aqui do lado é a tangente do arco, certo? Então, por exemplo, 30 graus. Ele é o arco de primeira determinação positiva, mas também ele é o de primeiro quadrante. Os correspondentes deles nos outros quadrantes, 150, 210 e 330. Esses arcos aqui, eles vão ter mesmo seno e cosseno, às vezes o que vai mudar vai ser o sinal. Por exemplo, o seno de 150 vai ser o mesmo seno do de 30. Por quê? O seno não é o eixo vertical, então o seno tá aqui em cima, né? Ó, deixa eu apontar aqui. O seno seria daqui até aqui, ok? De 30. Como o 150 também tá em cima do eixo horizontal, o seno de 150 é exatamente igual ao seno de 30. Agora, o cosseno. O cosseno já é aqui, ó. Opa, era para ficar exatamente em cima da reta, né? Aqui, o cosseno de 30 graus é desse lado, ok? Então, vai daqui até só aqui, ó. Aqui é o cosseno. E o cosseno de 150 tá do outro lado, então ele vai ser menos o cosseno de 30, certo? Então, esse arco trigonométrico e saber os arcos correspondentes nos outros quadrantes é bom para você descobrir o valor do seno, cosseno e da tangente também, ok? Então, aí, aqui tem os principais, né? 30 ou 45, os arcos correspondentes nos outros quadrantes, o de 60 e também os arcos correspondentes. Eu deixo aqui porque na hora de fazer os cálculos, a gente olha para esse ciclo e consegue fazer, certo? Então, vamos entrar então na aula de hoje, que é funções trigonométricas. Então, tudo aquilo a gente viu no ciclo passado, certo? Então, eu acredito que era para vocês já saberem fazer, né? Ou, aí que não saber é só voltar quando precisar. Então, o que são funções trigonométricas? As funções do tipo trigonométricas, elas são escritas da forma f de x igual a mais b vezes trig de cx mais d. Esse trig é a função estudada. Por exemplo, se for seno, então no lugar de trig vai ser seno. Aí pode ser cosseno, tangente, secante, cossecante. Então, o trig aqui, ele troca para uma função qualquer estudada, trigonométrica, certo? Esse A, B, C e D são constantes reais e tanto o B quanto o C não pode ser zero, porque senão anularia a função e ela seria uma função constante, certo? E não seria função trigonométrica. Então, quais são os elementos fundamentais do gráfico de uma função trigonométrica? Temos a amplitude, que seria a metade de um arco completo. No próximo slide vocês vão entender como seria essa amplitude, tá? Mas, por exemplo, aqui a amplitude desse arco, apesar de o desenho estar até aqui em cima, ela vem daqui
até aqui, certo? Teria amplitude 1. Deslocamento é quanto ele se desloca para a direita ou para a esquerda do eixo vertical ou horizontal, também existe o deslocamento para cima e para baixo. E o período é quando ela se repete. Ok? Quando vir os exemplos, vocês vão entender melhor. Oi. Oi. Alguém abriu o áudio aí? Não? Foi a Andressa, mas acho que foi engano. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Amplitude. Amplitude é a metade da distância vertical entre um ponto de mínimo e um ponto de máximo. Ou seja, a amplitude é o y máximo menos o y mínimo. Então, voltando aqui, ó. Onde é o ponto de máximo desse desenho? Seria aqui o ponto de máximo. O ponto de mínimo aqui, ok? Então, a amplitude é a metade disso. Ou seja, se vem daqui até aqui, ó, o máximo e o mínimo é isso tudo. A amplitude, então, vai ser daqui até aqui, a metade. Certo? O domínio. O domínio da função, o conjunto D, também chamado domínio da função, contém todos os x para os quais a função deve ser definida. Ele é o conjunto de saída. Então, que números eu vou pegar para aplicar na função para me chegar na imagem, no meu gráfico da função? Então, esses números que eu pego no início é o domínio da função, certo? Geralmente, o domínio são todos os números reais, certo? Não tem problema eu pegar qualquer número real e colocar em uma função trigonométrica. Período. A distância de dois pontos máximos ou intervalo de repetições da função. Período a gente pode entender o seguinte. Em uma semana, não tem 7 dias? Então, o período da semana são 7 dias. Um mês, geralmente 30 dias, né? Então, o período do mês, 30 dias. Depois, volta a se repetir. Na semana, a cada 7 dias, se repete de novo. Vem segunda-feira, aí depois de 7 dias vem segunda-feira, e assim vai. Então, nas funções trigonométricas, elas têm isso também. A partir de um período, ela começa a se repetir. Então, que momento ela vai se repetir de novo, fazer o mesmo desenho? Aí isso vai ser chamado o período da função. A imagem é o conjunto y, né? Quais os valores de y na função? Se o domínio são os valores de x, a imagem vai ser os valores de y, certo? Então, geralmente, a imagem, né, no seno e no cosseno, vem de menos 1 até 1, mas isso aqui pode mudar dependendo da amplitude da função, certo? Então, vamos lá. Começar com a função seno. A função seno, ela, aqui na função trigonométrica, só seno, né? Então, não nos preocupamos com aqueles A, B, C e D, não. Só o seno de x. Ela é como se eu pegasse o ciclo trigonométrico e desenrolasse. Ela viraria essa imagem aqui. Este é o gráfico da função seno. Qual é o domínio? Todos os reais, né? Então, independente do valor que eu pegar, eu consigo ter uma imagem para o seno. A imagem. Qual é o valor máximo que o seno atinge? É 1. Qual é o valor mínimo que o seno atinge? Menos 1. Então, o máximo é 1, o mínimo menos 1. Então, por isso que a imagem é um intervalo fechado de menos 1 a 1. Qual é o período? Quando ela vai se repetir, ó. Se eu começar aqui de 0 até 2π, é um desenho. E se eu pegar aqui de 2π até 4π, vai ser o mesmo desenho que de 0 a 2π. Igual aqui, ó. De 0 a menos 2π, não é o mesmo desenho? Essa curvinha aqui, ó, é exatamente igual a essa. Então, isso aqui é o período. É quando, digamos, o desenho do gráfico vai se repetir, certo? É quando, se voltar lá no ciclo trigonométrico, é quando dá uma volta. O de 30 não é igual ao de 390? Por quê? Porque o período, existe esse período, só de 2π. Então, a partir do momento que ultrapassa o período, os valores se repetem. Ok? Aqui. No ciclo trigonométrico, o seno de 0 é 0, certo? Então, se eu andar
um arco de 90 graus, o seno, ele vai ser aqui na vertical, ok? Então, mede 1. Andando mais 90 graus, 180, ele vai ser quanto? Voltar a ser 0, porque o seno, como é a altura da vertical, ele não tem altura, então é 0. O de 270 é lá para baixo, menos 1, e o de 360 fecha o ciclo e volta a ser 0, certo? Então, esses aqui são os elementos sobre o eixo. 0, 90, 180, 270, 360. Então, como é que eu marco esses pontos no gráfico da função trigonométrica? Então, aqui, ó, isso aqui é o ciclo trigonométrico. Tem o eixo do seno e do cosseno. Quando a gente vai para função, é o eixo x e o eixo y. Geralmente, no eixo x, a gente não coloca 1, 2, 3, 4. A gente coloca π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, 5π e assim vai. Certo? Poderia colocar 1, 2, 3, 4? Sim, mas a gente geralmente não fala assim, qual é o seno de 2? Muito raramente, a gente se preocupa qual é o seno de 30 graus ou qual é o seno de π sobre 2, certo? Então, o eixo x, que são esses valores, π sobre 2, 2π, 3π sobre 2, poderia π sobre 6. Então, isso a gente coloca no eixo x. No eixo y, é o valor que a função tem de imagem. Então, vai ser 0, 1, menos 1, meio. São esses valores. Então, o valor maior é 1 no seno, né? Quando não tem variação, quando a função é só desse jeito. Seno de x. Então, quando não tem variação, o maior valor é 1. Então, como é que a gente marca esses pontos? Então, se for 0, vai ser 0. Então, o seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2, ele é 1. A gente faz a bolinha, une e faz as bolinhas. Isso aqui eu tô mostrando porque vocês precisam fazer o gráfico. Então, quando vocês vão fazer o gráfico, vocês montam uma tabela com esses valores fundamentais. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Certo? Depois disso, vai se repetir o desenho. E vai marcar a imagem que dá no eixo y. Então, faz o ponto ordenado aqui e marca. Certo? Aqui, 3π sobre 2 dá menos 1. Pronto. E 2π dá 2. Depois, une todos os pontos com a linha. Então, isso daqui é o período da função seno. Aí, como o período depois se repete, aí só desenhar o mesmo desenho para a direita e para a esquerda também. Ok? Então, tranquilo para desenhar o gráfico da função seno? Vocês conseguiram entender? Eu sim, deixa eu esperar ver se o pessoal responde aqui no chat. Sim, professora, pode seguir. Ótimo. Então, aqui, como a gente viu, esse vai ser o período, 2π, e aqui a imagem, de menos 1 até 1. Pronto. Qual seria a amplitude aqui? Não vai estar no desenho, mas a amplitude aqui é da metade de um ponto de mínimo, esse ponto, até um ponto de máximo. Então, a metade é daqui até aqui. Então, a amplitude aqui seria 1. Ok? Agora, a função seno, ela é desse jeito, né? Só que lembra que lá na função trigonométrica tinha um valor de A, B, C e D? Então, aquilo vai modificar a função seno. De que maneira? Por exemplo, essa é a função seno. Se eu somar 1 na função seno, então, é como se eu pegasse a função e arrastasse uma casa para cima, certo? Ou seja, aqui, ó, o valor de A lá já alterou. Não é mais 0, é 1. Então, é como se eu pegasse a função inicial e arrastasse para cima. Se eu pegasse 1 e subtraísse a função seno, arrastasse para baixo, certo? Então, seria, ou somar menos 1, quer dizer. Pegar a função e somar menos 1.
Deixa eu liberar um colega aqui que entrou. Permitir. Então, somar 1, subtrair 1 é descer a função, ok? Agora, se eu pegar a função e multiplicar por algum número, é como se eu esticasse essa função. Então, aqui eu multipliquei por 2. Então, a imagem, ó, em vez de ser aqui, por exemplo, 2π e 1, vai ser 2π e 2. Então, eu estou esticando a função, multipliquei por 2, certo? Se eu agora alterar aqui, dentro de x, aqui eu dividir por meio. Dividir por meio aqui é como se eu fizer a conta, ficaria π sobre 2 sobre 2. Aí esse 2 ia passar o inverso para cá, então ia ficar π sobre, ou ia virar π. Então agora, em vez de ser π, no caso meio e 1, vai ficar π e 1. Então é como se eu esticasse a função na horizontal, certo? Então, multiplicar por um número fora vai esticar ou contrair ela na vertical. Um número dentro, aqui, ó, da função, ela vai fazer ele na horizontal, ou esticar ou contrair também. E se eu arrastar ela para horizontal, né? Na horizontal, o que eu tenho que fazer? Somar ou subtrair algum número, certo? Então, se eu subtrair, eu vou andar para a direita, se eu somar, vou andar para a esquerda. Então, isso aqui na função seno. Então, ao modificar a função seno, o gráfico se modifica. Então, ele vai ou contrair, ou alongar na horizontal, na vertical. Então, isso tudo vai depender dos valores que eu somar, subtrair, multiplicar, inserir aqui na minha função, correto? Então, aqui, ó, a função inicial era seno de x, então ela pode ser modificada para uma função trigonométrica qualquer, sendo a mais b vezes seno c mais d vezes x, certo? Essas letras a, b, c, d, às vezes é chamada de m, n, ou outras letras, tá? O que importa aqui é o seno e o x não mudar. Então, o A vai ser o deslocamento vertical, ou para cima ou para baixo. O B é a altura da curva, ou quando eu estico a curva, né? Como vocês viram no desenho lá. O C é o deslocamento horizontal. O D é o período da função, que vai mudar. Ah, professora, eu preciso saber essas coisas? Não, talvez facilite na hora de você desenhar o gráfico. Mas se você fazer o gráfico ponto a ponto e desenhar bonitinho, nem precisa saber se A, B, C, D, não, tá? Mas isso aqui tá explicando o que acontece com cada letra dessa aqui na função. Aqui, por exemplo, o A e o B eles foram modificados, porque esse aqui eu peguei o desenho de outro slide. Mas também tá falando a mesma coisa que lá, tá? É importante vocês saberem diferenciar o que é cada um. Então, aqui são outros exemplos, né? Pegar aqui a função seno e somar 3. Então, deslocar para cima. Então, a original é em azul, a que eu construí vai ser em verde. Ótimo. Então, aqui são mais exemplos para vocês terem como é que fala? De modelo para na hora de construir o de vocês, ok? Então, o domínio, a imagem e o período muda se eu altero a função? Sim. Ó, o domínio, geralmente não, que é os números reais, eu não alterei aqui o número que eu peguei nos reais. A imagem. Agora, como a função ela tá aqui em cima, ela não vai mais de menos 1 a 1, ela vai de quanto? Ó, de 2 até 4. Então, a imagem alterou. Quando eu altero a função, a imagem altera. Geralmente o domínio não, mas a imagem sim, certo? Então, você vai perceber aqui como é que eu olho a imagem mesmo, do ponto, o menor ponto que ela atingiu e o maior ponto. Aí eu faço um intervalo fechado. O período, nessa daqui, também não mudou, certo? Porque eu só somei 3. Nessa daqui, que eu subtraí 1,
A imagem original, então, é azul, a que eu alterei é em verde. Então, ela desceu. Tá vendo? A única coisa que alterou aqui foi a imagem, que vai de -2 até 0. Aqui, multiplicar por 3. Então, o que alterou? De novo, a imagem, certo? Ela ficou maior, a abertura. A amplitude também mudou. A amplitude aqui agora virou 3. Aqui também. Aqui, eu rotacionei a função. O seno, então, é a de azul. Menos seno, essa é a de verde. Então, não alterou nada. Ó. O domínio, a imagem, o período continuou o mesmo. Porém, o desenho aqui foi alterado. Certo? Como se eu virasse a função. A imagem de π sobre 2 não era 1? Virou ser -1. E é isso. Aqui outro exemplo, que é somar dentro daqui do x, né? π sobre 2. Então, ele vai deslocar para a esquerda. Outro exemplo, deslocou para a direita. Aí, pode não vir uma coisa só, pode vir todas, né? Multiplicar por 2, somar dentro, somar fora. Aí, o que vai acontecer? Aí, esses pontos, você pode ver o que acontece só analisando lá aqueles A, B, C, D. Ou você pode fazer mesmo o gráfico, certo? Então, isso aqui é para montar o gráfico. Pronto. Então, agora vamos passar para a função cosseno. Nossa, a função cosseno é igualzinha à função seno? Qual a diferença da função cosseno para seno? Ó, o cosseno de 0, ele é 1. O seno de 0 era 0. Ó, a diferença. Olha aqui a azul. O seno de 0 é 0. Então, aqui nessa bolinha, ó. Quer ver? Eita. Aqui, ó. Esse ponto. Ele é diferente do seno para o cosseno. O cosseno de 0 é 1. O seno de... Aqui, ó. O seno de 0 é 0. Não tá lá no 1. Então, a única diferença do seno e do cosseno... O desenho do gráfico é como se fosse o mesmo. Só que vai variar pelos valores. Certo? Aí, o domínio é o mesmo. A imagem também. O máximo que o seno atinge é 1. E o mínimo é -1. Se a função é essa, né? Sem alteração. Caso tenha alteração, aí vai variar a imagem. E o período é 2π. Então, na função cosseno. Cosseno de 0 é 1. De 90 é aqui embaixo, né? De 90 é 0. Oh, ficou errado ali o desenho. o tracinho era para aparecer agora. O 180 é -1. E o de 270. Oh, tá tudo errado. É 0. E de 360, que era para aparecer agora, é 1. A cordinha aqui que tava. Certo? Então, o cosseno eu vou analisar o eixo horizontal. Então, na construção é a mesma coisa. Então, de 0 é 1, de π sobre 2 é 0, de π é -1, de 3π sobre 2 é 0 e de 2π é 1. Então, o desenho é esse. Esse aqui vai ser o período da função cosseno. Então, ela começa lá em cima, desce até lá em cima. E depois disso, vai se repetir. Ok? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, aqui é o período, também de 2π. E ali a imagem, de -1 até 1. Então, a função cosseno está aqui. Ela é desse jeito. Então, se eu somar 1, vai acontecer a mesma coisa que lá na seno. Se eu subtrair 1, também. Aí, se eu multiplicar por 2, se eu dentro ali dividir por 2, ela abre. E se eu subtrair, ela vai arrastar para a direita. Ok? Então, praticamente a mesma coisa que acontece com o seno acontece com o cosseno. A única coisa é que o período é diferente. O desenho aqui é diferente de onde ele começa e onde ele termina no período. Certo?
Então, o A é deslocamento vertical, o B é a altura da curva, C, deslocamento horizontal e D é o período. Então, aqui no exemplo, também tem essa função menos cosseno de 2x menos 1. A original é em azul, a que foi transformada é essa aqui em verde. Pronto. Então, a função seno e cosseno, elas são muito parecidas. A função tangente, ela já muda. Por quê? Existem pontos que a tangente, ela não existe. Certo? Que pontos são esses? Lá por exemplo, em π sobre 2, não existe a tangente, porque ela vai ficar exatamente paralela ao eixo das tangentes. Então, quando fica paralela, ela não corta. Então, por isso que o gráfico da função tangente são essas linhas aqui descontínuas, certo? Então, ela começa lá no menos infinito e vai até o infinito, só que entre menos π e π, entre π sobre 2 e 3π sobre 2, certo? Porque existem pontos que a tangente não existe. Como existem pontos que a tangente não existe, o domínio não vai ser mais os reais, né? Porque existem pontos que eu não posso pegar para colocar na minha função. Por isso que aqui o domínio já não é só os reais, vai ser x pertencente aos reais, tal que esses pontos em que a tangente se anula. Ou se anula não existe. Então, é x diferente de 2π sobre 2 mais kπ. Ou seja, é aqui em π sobre 2, aí 3π sobre 2, 5π sobre 2, menos π sobre 2 e assim se vai. Ok? Então, aqui é a função tangente. Então, a função tangente, ela é na lateral do círculo trigonométrico. Então, a tangente de 0 é 0, a de 45 é 1, a de 90 não existe, porque ela fica paralela ao eixo das tangentes, então não tem como cortar para eu descobrir qual é o valor. A de 180 é 0, a de 270 não tem lá, mas a de 1870 não existe. E a de 360 é 0 também. Então, construindo o gráfico, 0 é 0, 1 de 45 é 1, a de π sobre 2 não existe. Então, esse que vai ser a construção. O período agora, ele muda, né? A partir de que momento o desenho da tangente ela se repete? Não vai ser mais 2π, ela se repete a cada meia volta, certo? A imagem, ela vai lá de menos infinito até o infinito, mais infinito. E a amplitude aqui também seria infinito. Então, como é as características da função tangente? Aqui eu tenho o desenho da função tangente. Se eu somar 1, ela sobe para cima, subtrair. Sobe para cima é feio, né? Mas subtrair 1, ela desce. Aí é as mesmas coisas, as características, né? Da função aqui tangente ao ser modificada pelos valores A, B, C e D. Então, A é o deslocamento vertical, B é a altura, C é o deslocamento horizontal e D é o período. Tá vendo que o A, B, C e D acontece a mesma coisa, tanto para o seno, para a tangente, para o seno, para o cosseno e para a tangente. É a mesma coisa, deslocamento vertical, altura, deslocamento horizontal e período. Ok? Então, aqui tá uns exemplos. Aqui, o que não muda na tangente, geralmente, é a imagem. O que vai mudar é o domínio. Certo? Aqui é outro desenho, outro exemplo. E a cotangente, ela é o inverso da tangente. Então, se a tangente é o desenho aqui, ó, bonito. Pensa que a tangente está aqui. Então, a cotangente é como se eu invertesse o desenho da tangente. Aqui é a função cossecante, que em alguns livros ela é escrita desse jeito, CSC.
ela é o inverso da função seno, certo? Então, o gráfico dela são essas voltinhas assim. Ela também tem essas retas em que o ponto não existe. Porque quando a função seno é zero, não vai existir cossecante, certo? Porque não existe 1 dividido para zero, por exemplo. Então, aqui, o seno de zero é zero. Então, não vai existir a cossecante nesse ponto. Por isso que o gráfico dela é desse jeito. Então, se a gente for comparar a função seno com a cossecante, a seno é esse em verde e a cossecante é esse em azul. Então, onde o seno cresce, a cossecante decresce e vice-versa. Que é um inverso da outra, né? Onde o seno se anula, a cossecante não está definida. O sinal da cossecante acompanha o sinal do seno em cada quadrante. Secante, já é o inverso do cosseno. Então, o desenho é muito parecido com... Muito parecido não, é igual ao da cossecante, só que aqui vai mudar o período, certo? O da cossecante, o desenho era aqui. O da secante, ele é aqui, certo? Então, comparando a secante com o cosseno, porque a secante é o inverso do cosseno. Vai ficar esse desenho, onde o cosseno cresce, a secante decresce. Onde o cosseno se anula, a secante não está definida, o sinal da secante acompanha o sinal do seno em cada quadrante. Então, funções trigonométricas é muito simples de mostrar como são as funções. E na hora de fazer os exemplos também, é bem tranquilo. Então, esse ciclo, apesar de trigonometria ser um assunto às vezes difícil, que vocês vão ter que lembrar do ciclo passado, né, algumas coisas, o tema função trigonométrica é simples, certo? É como se fosse qualquer função. Então, bora ver alguns exemplos. Na natureza, a altura das marés ela é dada por uma função. Qual função é essa? Ela é essa função, uma função derivada da função seno. Então, h de t é igual a a vezes seno de 5π sobre 31 vezes t. E essa é a altura que a maré vai atingir mesmo, certo? Então, por exemplo, se A for 8,5 metros, ondas bem grandes, certo? Então, não vai não? Qual vai ser a altura máxima e a altura mínima? Só aqui pelo gráfico a gente dá pra ver, né? O valor máximo que ela atinge é 8,5, o mínimo é 8,5. Então, é esse valor que tá aqui fora. E qual é o período? Aqui a gente não pensa mais em 2π. Agora vai ser 12π sobre 4, certo? Então, 8,5 menos 8,5, 12π sobre 4. A partir disso, a maré, ela volta a se repetir, certo? Então, em 12,4 horas, né? Que não é 12 horas, 12,4 horas, ela volta a ter o mesmo comportamento. Por isso que, por exemplo, tem duas maré alta e baixa no dia, certo? Que a cada 12 horas ela se altera, volta a se repetir. Aqui, uma questão que pode ter questões parecidas nos exercícios de vocês. Se f de x é igual a mais bx vezes seno, tem esse gráfico, qual é o valor de a e o valor de b? Então, é uma função seno. O seno, lembrando, seno de zero é zero, né? Então, deveria ter o desenho assim, ó. Ok? Então, aí já sei que b, ele tem que ser negativo, certo? Porque ele alterou a função seno, certo? Então, o a, como aqui não tá em zero, o a foi para 1, então houve uma subida de 1. Então, o a aqui eu já sei que é 1. Então, agora só falta descobrir o b. Então, ó, tá vendo? A função seno ela é desse jeito. Como o desenho tá lá em 1, ela subiu 1, logo o a é 1. Ótimo. Agora, qual é o valor de b? Como o b aqui, ó, o b é o quanto
a função, ela tá, como é que eu vou dizer? Alongada. O período aqui, ó, ela tá indo de -1 até 3, certo? Então, eu posso ver pela amplitude dela aqui, ó, a metade da amplitude. Então, vai ser de -1 até 3. Tem 4 pontos, né? 1, 2, 3. Não, na verdade tem 5. De máximo e de mínimo. O mínimo é -2, -1. E o máximo é 3. Então, são 4 pontos. Então, a metade é 2. Isso. Isso, são 4 pontos. A metade é 2. Pronto. Então, o gráfico aqui, a função é 1 menos 2 seno de x. Esse outro exemplo, que gráfico é esse? Novo. Ó, esse desenho aqui, geralmente é da função seno, ou então pode ser também o inverso da cosseno. Então, pode ser seno ou cosseno, né? É este desenho. Ótimo. Subiu 1. Então, essa aqui. Subiu 1. Mas aqui também subiu 1. Então, por que que vai ser AB e não AD? Porque a imagem do cosseno, ó, o período dela é esse aqui, certo? Então, como se esse desenho tivesse que estar aqui no 2. Então, o desenho para ser a do cosseno tinha que ser assim, ó. Então, esse desenho aqui é o seno. Certo? Deu para entender ou não? Professor, se a senhora puder repetir, porque deu uma travada aqui. Deu uma travada? Aham. Tá, não, é porque assim, ó, essa questão, analise o gráfico e diga se é seno de x mais 1, 1 mais seno de x, seno de 2x, ou 1 menos o cosseno de x, certo? Primeira coisa, como é que é o gráfico da função seno? É esse daqui, certo? Então, seno de 0 é 0. Então, a gente percebe pelo desenho que aqui é um período de uma função seno. Então, eu já descarto esse do cosseno. Então, vai ser uma dessas 3, certo? Aí, agora, o 1 faz o deslocamento na vertical, certo? Somar 1. Colocar 1 dentro, ele vai arrastar ela para a esquerda ou para a direita. E o 2, por dentro aqui, vai esticar ou contrair também na horizontal. A gente percebe que ela continua o mesmo desenho, ela não está esticada. A única coisa que está diferente da função seno lá, ó, original, é que ela está em cima. Então, eu somei 1 nessa função. Então, a resposta correta vai ser a letra B. Ok? Essa daqui. Então, saber o comportamento de deslocar, de ir para a esquerda ou para a direita, vai saber, vocês identificarem isso. Só olhando para o gráfico, eu consigo ver que ela é 1 mais o seno de x. Aqui está explicando para depois vocês lerem, né, o slide quando estiver fazendo os exercícios, se não lembrar. E um último exemplo aqui, hoje vai ser uma aula bem curtinha, graças a Deus. Uma aplicação no dia a dia. Ó, os biólogos de uma reserva ecológica descobriram que a população P de animais de certa espécie presente na reserva variava durante o ano segundo a fórmula P de T igual a 500 menos 150 cosseno de T mais 2π sobre 3, onde T é o tempo medido em meses e T1 corresponde aos meses de janeiro. Tá? Então, o primeiro mês é o janeiro, então T1 é janeiro, ok. Como seria a população de animais nessas espécies na reserva em novembro? Ou seja, novembro, se janeiro é 1, novembro vai ser quanto? 11, né? Que novembro é o 11º mês. Então, basta pegar a função e no lugar de T, colocar o valor de 11. Pronto. Então, fazer o P de 11.
Então, 500 menos 150, cosseno de 11 mais 2π sobre 3. Pronto. 11 mais 2 dá 13π. Então, agora eu já posso resolver. Qual é o cosseno de 13π sobre 3? Ih, eu não sei responder. Como é que a gente transforma isso daqui em um valor? Vocês lembram? Fazer? Vamos fazer? Transformar aqui o cosseno de 13π sobre 3. Qual é o valor? Então, para resolver a função, eu só quero saber quanto t vale 11. Opa! Eu tenho que descobrir aqui o cosseno de 13π sobre 3. Certo? Como é que a gente transforma isso daqui em um arco que eu conheça o cosseno? Me ajuda aí. Como é que eu faço? Pegar o cosseno de 13π sobre 3 e transformar em um arco que eu conheço. Vocês têm alguma ideia? Primeiro, uma outra pergunta. Esse arco, ele é de primeira volta? Tem mais de uma volta? Vocês sabem identificar isso? Com radianos ou tem que transformar em graus? Cri, cri, cri. Alguém? Ninguém escreveu aí no chat, não? Alguém sabe? Alguém tem alguma ideia? Eu não tô online mais. Tá. Eita. Ô, gente, só agora que eu percebi que minha internet caiu. Vocês chegaram a ver até que parte? Foi só agora no final ou em nenhum momento vocês viram a aula? Porque eu só percebi agora mesmo. Eita, cacete. Opa, não pode xingar, né? E eu tô gravando. Eu vou então terminar de gravar aqui. Eita. Vou terminar de gravar, né? Que já tá gravando. E vou colocar lá no mudo. Então, olha só. Então, o problema aqui seria 13π sobre 3. Certo? O cosseno de 13π sobre 3. Então, eu transformo ele... não é um arco de primeira volta. Então, transformando, ele é um arco... Dá 2 voltas na circunferência e sobra 13π sobre 3. O arco de primeira volta é π sobre 3, certo? E π sobre 3 a gente conhece. É 180 dividido por 3, que dá 60. Então, qual é o cosseno de 60? É o cosseno, o valor é meio. Então, voltando lá, 500 menos 150 vezes meio, vai ficar o quê? 500 menos, eu sempre faço a multiplicação primeiro. 150 vezes meio, 75. 500 menos 75, 420. Portanto, a população no mês de novembro é 425 animais. Pronto. Aí, para esboçar o gráfico, minha dica é para vocês. Constrói uma tabela com os arcos principais 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Coloque valores para seno e depois vê o que a função é que ela está modificando. O seno de 0 é 0, de π sobre 2 é 1, de π é 0, 3π sobre 2 é menos 1 e de 2π é 0. Então, aqui só vai somar 2. Pronto, somou 2, aí você desenha o gráfico, ok? Então, no livro de vocês vão conseguir ver mais exemplos. Lá tá explicadinho, bonitinho. E a aula de hoje é isso. Então, o que vocês vão fazer agora? Estudar o livro, ok? E fazer os exercícios. Próxima aula a gente continua. Aqui tá os arcos para vocês, para ajudar vocês nas contas, né?
Pronto, é isso.